Nos tempos em que o Brasil era talhado a chicote e o suor dos nossos era o adubo que fertilizava a ganância de poucos, existia uma fazenda chamada Coroa de Cristo. Um nome que era pura blasfêmia, pois ali, no coração do Vale do Paraíba, durante o poderoso ciclo do café, o único Deus servido era o grão escuro e a única lei era a do tronco. O senhor daquelas terras, Coronel Felisberto, era um homem de coração mirrado e alma feita de pedra. Seus olhos não viam gente, viam peças. Seus ouvidos não ouviam lamentos, ouviam o tilintar das moedas que cada gota de sangue e suor poderia lhe render. Ao seu lado governava assim a Amélia, sua esposa, uma mulher de beleza fria como a geada e de cujo ventre nunca brotou um filho. Talvez por isso, ela nutria um ódio especial, um veneno destilado por cada criança negra que nascia na senzala, por cada ventre que se mostrava fértil enquanto o seu permanecia um deserto. Ela via em cada barriga redonda não a promessa de uma nova vida, mas um insulto pessoal à sua esterilidade. Se esta memória ancestral ressoa em seu coração e você deseja continuar nesta jornada conosco, convido você a se inscrever em nosso canal e se juntar à nossa comunidade de guardiões da história. Entre os escravizados que regavam aquela terra vermelha com a própria vida, estava Benedita, uma mulher de corpo forte, moldado pelo trabalho desumano, mas de espírito que nem o mais cruel dos feitores conseguia vergar. Benedita era filha de Iansã, a senhora dos ventos e das tempestades, e trazia no sangue a força do búfalo e a centelha do raio. Em seu ventre, ela carregava a maior de todas as suas riquezas, uma semente de esperança, uma menina que se chamaria Ayana. A gravidez de Benedita era um ato de desafio silencioso. Cada chute da criança em seu ventre era uma afirmação de vida em um lugar que celebrava. A maldade do coronel era pragmática. A de sua esposa era visceral. E era essa combinação, a frieza da ganância e o calor do ódio, que transformava a fazenda Coroa de Cristo em um dos muitos infernos que existiram sobre a terra brasileira. Benedita sabia dos riscos. Ela via o olhar de Sinhá Amélia pousado sobre sua barriga como o de uma ave de rapina. Por isso, em segredo, ela fazia suas preces. Não pedia por riqueza ou por alforria. Pedia apenas proteção para o seu ventre. Pedia que a sua Ayana pudesse ver a luz do dia e sentir o calor do sol, não como uma punição, mas como uma bênção. Ela tecia um pequeno patuá com ervas de Guiné e o carregava junto ao seio, um amuleto que era a materialização de sua fé e de seu amor. Aquele ventre não era apenas um ventre, era um quilombo. Um território sagrado de resistência onde uma nova vida se recusava a aceitar a sentença da escravidão. Era a prova de que, mesmo acorrentado, o espírito africano continuava a florescer, a gerar futuro, a sonhar. E era exatamente isso que Sinhá Amélia não podia suportar. O dia em que a Ayana nasceu foi um dia de silêncio. A natureza parecia ter prendido a respiração. As parteiras da senzala, mulheres sábias, cujas mãos já haviam aparado centenas de vidas e se despedido de tantas outras, cercaram Benedita com seus corpos, seus cantos e suas rezas. O choro da menina, quando finalmente rompeu o ar abafado do casebre, foi um som de vitória, um grito de teimosia contra um destino que já parecia selado. Ayana era perfeita. Tinha a pele da cor da noite e os olhos grandes e brilhantes como duas estrelas. Para Benedita, segurar aquela criança nos braços era como segurar a própria liberdade. Por um instante, o mundo se resumia àquele pequeno ser. E as correntes, o chicote, a casa grande, tudo desaparecia. Mas a felicidade na senzala era um vagalume. Brilhava por um instante e logo era engolida pela escuridão. A notícia do nascimento chegou à casa grande e azedou o café de Sinhá Amélia. O choro da criança era como um aguilhão em seus ouvidos, um lembrete constante de sua própria secura, de seu próprio vazio. A inveja que sentia não era mais um sentimento passageiro.
havia se transformado em uma obsessão, uma febre que queimava suas entranhas. Ela começou a ver Benedita e sua filha não mais como um insulto, mas como uma ameaça. A beleza da mãe, a vitalidade da criança, o amor que as unia, tudo aquilo era um espelho que refletia a sua própria miséria espiritual. E ela decidiu que quebraria aquele espelho. O coronel Felisberto, em sua brutalidade calculista, viu no nascimento uma oportunidade. Com a lei Eusébio de Queiroz já tendo proibido o tráfico de novos escravizados da África há alguns anos, o valor de cada criança nascida em suas terras aumentava. O que se seguiu foi o som do silêncio. Um silêncio mais pesado que qualquer corrente, mais doloroso que qualquer chibatada. Benedita ficou paralisada, o corpo no chão da senzala, os braços ainda no formato de quem segura um bebê. O calor de sua filha havia desaparecido, deixando um frio que parecia vir do centro da terra. O grito havia morrido em sua garganta, transformado em um soluço seco, sem lágrimas. A dor era tão imensa que transcendia a água dos olhos. Na casa grande, o coronel Felisberto, ao ver a esposa com a criança, não questionou. Apenas perguntou o que ela pretendia fazer. A resposta de Amélia foi simples e final. A criança morreu, nasceu fraca, não sobreviveu à noite. Ela entregaria a pequena Ayana a 2 capangas de confiança que a levariam para longe, para ser deixada na roda dos expostos de um convento em outra cidade, apagando qualquer vestígio de sua existência na fazenda. Para o mundo, para a senzala e principalmente para Benedita, a criança estava morta. O coronel, vendo que a peça havia se perdido, apenas deu de ombros. Perdas aconteciam. O que ele não sabia era que sua esposa não havia apenas roubado uma criança. Ela havia profanado um ventre sagrado e despertado uma força que ele não podia calcular em seus livros-caixa. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como uma praga. A filha de Benedita não resistira. O corpo, diziam, havia sido enterrado às pressas para evitar doenças. Benedita não disse uma palavra. Seus olhos, antes cheios de vida, agora eram 2 brasas apagadas. Ela se levantou, caminhou para o campo, pegou sua enxada e começou a trabalhar com uma fúria silenciosa. A força física, antes usada para resistir e proteger, agora era usada para aplacar a tempestade que se formava dentro dela. Ela batia na terra com o ódio de quem cava uma sepultura. Cada golpe era um grito que ela não podia dar. Os outros escravizados a olhavam com uma mistura de pena e pavor. Eles conheciam aquela dor. Quase todos ali já haviam perdido um filho, um irmão, um amor para a máquina de moer gente que era a escravidão. Mas havia algo diferente no silêncio de Benedita. Não era a resignação. Era o silêncio que precede a tempestade. E sendo filha de Yansan, a tempestade viria. Naquela noite, enquanto a fazenda dormia sob a ilusão da ordem, Benedita fugiu. Não para o mato, não para um quilombo distante. Seu destino era outro. Ela caminhou por horas até uma encruzilhada de terra batida, um lugar sagrado, o domínio de Exu. A guerra não havia terminado. Apenas começara. A resposta dos orixás não veio como um raio que parte uma árvore ao meio. A justiça divina é uma teia, tecida fio a fio, com paciência e precisão. Começou de forma sutil. Na casa grande, Sinhá Amélia, que deveria sentir o alívio da vitória, começou a ser atormentada por um mal que nenhum médico ou curandeiro da região conseguia explicar. Uma coceira insuportável começou em seu ventre. A princípio era apenas um incômodo, mas logo se tornou uma tortura. A coceira se espalhou por seu corpo, e sua pele, antes tão alva e lisa, começou a se cobrir de feridas que não cicatrizavam. Eram chagas que pareciam brotar de dentro para fora, como se a podridão de sua alma estivesse finalmente encontrando um caminho para a superfície. Ela se coçava até sangrar, e o sangue que escorria tinha um cheiro adocicado e pútrido, o cheiro da morte em vida. Era a marca de Omulu.
O Senhor da Terra havia aceitado a oferenda de dor de Benedita e começava a devolver a injustiça na pele do algoz. O desespero tomou conta de Amélia. Ela não conseguia mais usar seus vestidos de seda, pois o tecido lhe causava uma agonia indescritível. Passava os dias trancada em seu quarto, mergulhada em bacias de água com ervas que de nada adiantavam. À noite ela não dormia. Era assombrada pelo choro de um bebê, um choro fantasma que só ela ouvia. Ela revirava a casa, procurava nos armários, embaixo da cama, convencida de que a criança estava ali, em algum lugar, acusando-a. O choro era o eco de sua própria crueldade, uma melodia fúnebre que tocava incessantemente em sua mente. Seu corpo apodrecia em vida e sua mente se desfazia em loucura. O coronel Felisberto, por sua vez, assistia à derrocada da esposa com uma mistura de nojo e impaciência. Ele era um homem prático. Doenças eram um inconveniente. Mas logo seus próprios problemas começaram a surgir e eles eram tão implacáveis quanto as feridas de sua mulher. A prosperidade da fazenda Coroa de Cristo, construída sobre o sangue e os ossos de tantos, começou a ruir. O cafezal, antes tão viçoso, começou a secar no pé, como se uma praga invisível sugasse toda a sua seiva. As máquinas de beneficiamento quebravam com uma frequência alarmante. Os animais do pasto adoeciam e morriam sem explicação. Uma seca severa, que não atingia as fazendas vizinhas, se abateu sobre a Coroa de Cristo. A terra que Benedita havia marcado com seu sangue se recusava a produzir para o seu opressor. Era a resposta de Omulu. O dono da terra havia aceitado a oferenda de dor de Benedita e começava a devolver a injustiça na pele do algoz. O desespero tomou conta de Amélia. Ela não conseguia mais usar seus vestidos de seda, pois o tecido lhe causava uma agonia indescritível. Passava os dias trancada em seu quarto, mergulhada em bacias de água com ervas que de nada adiantavam. À noite ela não dormia. Era assombrada pelo choro de um bebê, um choro fantasma que só ela ouvia. Ela revirava a casa, procurava nos armários, embaixo da cama, convencida de que a criança estava ali, em algum lugar, acusando-a. O choro era o eco de sua própria crueldade, uma melodia fúnebre que tocava incessantemente em sua mente. O cheiro da doença de Sinhá Amélia impregnava os corredores, e o silêncio da falência ecoava nos salões vazios. O poder deles, que parecia tão absoluto, era uma ilusão. E agora a realidade, crua e implacável, vinha cobrar a conta. O clímax da desgraça do coronel Felisberto e de Sinhá Amélia não foi um evento único, mas um processo de desintegração lenta e torturante. Uma morte em vida que espelhava a morte espiritual que eles impuseram a tantos. A justiça dos orixás raramente é um golpe de espada. É mais como um veneno que age devagar, corroendo a alma antes de consumir o corpo. Sinhá Amélia, já desfigurada pelas chagas de Omulu, perdeu completamente a razão. O choro incessante do bebê em sua mente a levou a um estado de delírio permanente. Ela começou a preparar enxovais para a criança que ela mesma havia roubado e sentenciado à morte simbólica. Passava os dias bordando pequenas mortalhas, cantando cantigas de ninar macabras para bonecas de pano que ela tratava como se fossem sua filha. Seu quarto se tornou um santuário de sua loucura, um lugar onde o cheiro de pus e erva se misturava ao cheiro de mofo e insanidade. Ela se recusava a comer, dizendo que precisava guardar o alimento para o bebê. Emagreceu até se tornar um esqueleto coberto de pele ferida, os olhos fundos e vidrados, vendo um mundo que só existia dentro de sua cabeça culpada. Ela, que odiava a maternidade de Benedita, agora estava aprisionada em uma paródia grotesca da maternidade, forçada a cuidar de um fantasma. Sua punição foi se tornar aquilo que ela mais desprezava e invejava, mas de uma forma torcida e doentia.
O coronel, por sua vez, foi consumido por outra forma de loucura, a paranoia. Vendo seu império ruir, ele começou a ver traidores em toda parte. Acusava os escravizados de sabotagem, os feitores de roubo, os vizinhos de feitiçaria. Passava as noites em claro, andando de um lado para o outro em seu escritório, com uma pistola na mão, sobressaltado a cada ruído do vento. O vento de Ansan agora era seu inimigo pessoal. Ele ouvia nas rajadas as vozes dos que ele havia matado, os lamentos dos que ele havia torturado. A chuva voltou a cair, mansa e regular. As sementes brotaram com um vigor nunca visto. O pequeno pedaço de chão que antes era a coroa de Cristo se tornou o Quilombo do Ventre Livre. Um nome que honrava a memória de Ayana e de todas as crianças que nasceram e morreram sobre o jugo da escravidão. A história do que acontecera na Casa Grande se tornou uma memória sagrada, um fundamento daquele novo começo. Não era contada como uma história de vingança, mas como um testemunho do poder da fé e da certeza de que nenhuma injustiça permanece sem resposta. Era uma lição sobre equilíbrio. Ensinava que os orixás não são servos dos caprichos humanos, mas as forças que governam a ordem do universo. Quando essa ordem é brutalmente quebrada, eles agem para restaurá-la, e a restauração pode ser terrível para aqueles que se beneficiaram do caos. O terreiro que eles ergueram no centro do quilombo, um espaço simples de terra batida e teto de palha, tornou-se o coração da comunidade. Ali, eles cultuavam seus ancestrais, celebravam os orixás e mantinham viva a chama da cultura que a escravidão tentou apagar. O atabaque, que antes só podia soar em segredo, agora ecoava pelas noites, e seu som não era de lamento, mas de celebração e resistência. Benedita se tornou a Ialorixá daquela comunidade, uma mãe de santo cuja sabedoria e poder espiritual eram imensos. Seus olhos, que a dor havia transformado em brasas apagadas, voltaram a brilhar, mas agora com a luz da serenidade e do conhecimento profundo. Ela nunca mais chorou por sua filha. Ela a honrava em cada ritual, em cada semente plantada, em cada criança do quilombo que ela ajudava a criar. A Ayana não estava morta. Ela havia se tornado o espírito protetor daquele lugar, o axé que o alimentava. A Casa Grande permaneceu de pé, uma ruína assombrada, um lembrete constante do passado. Ninguém ousava entrar ali. As crianças do quilombo eram ensinadas a respeitar aquele lugar, não por medo, mas como se respeita um túmulo. Era o túmulo de uma era, um monumento de uma justiça que foi cumprida. A memória do ventre acorrentado se tornou a certidão de nascimento do Quilombo do Ventre Livre. Era a prova de que, mesmo da dor mais profunda, a vida, a fé e a comunidade podiam renascer mais fortes e mais unidas do que nunca. A justiça não lhes devolveu o que foi roubado, mas lhes deu a terra e a liberdade para construir algo novo, algo que era verdadeiramente deles. O próximo relato que vamos desvendar é tão poderosa quanto esta. Continue nos acompanhando para não perder os próximos elos desta corrente de conhecimento. Os anos passaram. O Quilombo do Ventre Livre prosperou, tornando-se um refúgio, um ponto de luz e resistência em meio a um Brasil que, mesmo após a abolição oficial em 1888, continuava a marginalizar e a perseguir o povo negro. A Lei Áurea libertou os corpos, mas não as almas, e a luta pela dignidade estava longe de terminar. A perseguição às culturas afro-brasileiras se intensificou na Primeira República, com a capoeira e o candomblé sendo tipificados como crime. Terreiros eram invadidos e seus líderes presos, mas o Quilombo de Benedita, protegido pela memória de sua própria fundação e pelo poder espiritual que emanava de sua terra, permaneceu intocado. Era como se